Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, vamos dar sequência nessa nossa jornada, a revelação e o mover do Espírito Santo. Bom, eu tenho usado um texto base, justamente Lucas capítulo 2, no verso 25, onde está escrito lá que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse, diz a Bíblia, justo e piedoso. Fui dar uma olhada hoje no original dessas palavras, fala a respeito de um homem que tinha uma integridade, gente, que tinha um coração voltado para Deus, que tinha um comportamento que agradava a Deus. É bem semelhante com aquilo que Deus declarou a respeito de Jó. Um homem temente sobre a face da terra, da qual os olhos de Deus repousavam sobre ele. Porque ele tinha isso, a jornada dele, a jornada de vida dele, era uma jornada, escuta bem essas palavras, estou juntando para tirar o caldo disso. Essas palavras, elas significam no original que Simeão, ele, em tudo que ele fazia, ele honrava a Deus. Ele não é diferente de mim e de você, ele não tinha nada diferente de mim e de você. Aliás, ele vivia na velha aliança, hein? E nós estamos na nova aliança. Você vê, as coisas que fazem diferença na minha e na tua vida, gente, é um coração voltado para Deus. Ninguém vê, julgar a aparência é mole. Mas ninguém conhece o coração do ser humano. Mas eu quero te falar uma coisa importante. Quando o coração da pessoa honra a Deus, quando ele tem posicionamentos interiores de honrar a Deus, isso será evidente no exterior. Então, esse homem aí era um homem honrado. Porque tinha esse tipo de coração. Ele não só ele tinha o desejo, mas ele se posicionava. E Deus tinha os olhos nele. Homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Havia algo no coração dele. Ele estava aguardando aquilo que Deus havia dito, essa nação será salva, o Messias virá. Ele orava por isso. Quem está pegando? E aí está escrito assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Você entende quanto mais eu e você nos posicionamos com Deus, se é que eu posso dizer essa palavra, mas é isso mesmo. Quanto mais eu e você nos aproximamos com Deus, o que acontece? Nós atraímos a pessoa do Espírito Santo para estar em alta. É assim. Nós colocamos ele para estar em evidência. Eu vou ler uma passagem aqui depois para mostrar isso para vocês, como a igreja primitiva tinha isso. E é isso que nesse fim dos tempos, nessa reta final, a igreja está sendo restaurada novamente. Há um posicionamento onde o Espírito Santo ele tem honra, ele tem destaque, ele tem eu não sei se é preeminência ou proeminência, agora os portugueses aí me ajudem, as duas, sei lá. Mas ele tem, chegou, ele não chega assim do nada, nós precisamos nos posicionar, esse homem era assim, ele se posicionava dessa maneira, então, revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte, sem que visse o Cristo do Senhor, isso é demais, ok? Então ele tinha uma ligação com Deus, ele era afinado com Deus, ele tinha uma sensibilidade, e eu quero falar um pouquinho disso também. Nós precisamos daqui para frente ter sensibilidade, não é sensibilidade humana, não é sensibilidade porque eu choro toda hora, não é questão de chorar não, uma sensibilidade ao mundo do Espírito, ao toque de Deus, a voz suave, ou simplesmente aquela sensibilidade que você reconhece que Deus está ali, que Ele te mostra. Você vê, Jesus tinha tanta sensibilidade que tocavam na veste dele, só tocou na veste dele, uma pessoa no meio de uma multidão, ele falou, pode parar. O que houve, Jesus? Pode parar, porque alguém tocou em mim. E saiu o poder. Como é que ele reconhece isso? Uma boa pergunta, né? E há algo muito especial, e por isso que a gente está fazendo essa série, para que a gente possa levar a igreja do Senhor, eu e você, a esse nível de sensibilidade. Entende? A um nível de sensibilidade maior, mais aflorado. Porque nós vamos depender dessa sensibilidade para nós vivermos nessa reta final. A igreja precisa disso, ter uma sensibilidade para reconhecer coisas.
para ter sensibilidade de ver necessidades e coisas que o Espírito Santo mostra, que não está nos nossos olhos. É impressionante, né? A gente, de uma certa maneira, porque vive nesse mundo, a gente age muito com base nos que os olhos mostram, né? Mas o mundo do Espírito é diferente. Alguém lembra dessa passagem? 1 Samuel, capítulo... Em 1 Samuel 13. Quando Deus chega para Samuel e diz assim, vai na casa de Jessé. É 1 Samuel 13? Agora me veio aqui. Ou é antes um pouquinho? Vamos ver, 10, 8. As enciclopédias aí, por favor, me ajude. Ou 14. 16? É, 16, então é isso. Obrigado. É isso aí, obrigado. 1 Samuel 16. Então Samuel vai à casa de Jessé, porque Deus havia falado para ele, cara, vai lá que você vai ungir o próximo rei. Muito bom. E veja, e ele chega na casa então do pai Jessé, do pai de Davi e os outros irmãos, óbvio, né? E diz assim no verso número 5, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, falando isso com relação à casa de Jessé. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, é o filho mais velho, sei lá, o filho number one, né? Aqui de Jessé. Certamente, o cara apareceu, devia ser, hein? Um Arnold Schwarzenegger, daquele violento, cara bonitão, todo forte, tá aí, diante de mim, é esse, rapaz, olha o braço do cara, Santa Casa e Necrotério, é ele mesmo. Pá, o cara é violento, ela certamente está perante mim o seu ungido. E o que é detalhe, que a humanidade acontece isso, né, cara? A gente declara certamente, mas com base no quê? Com base no que eu estou vendo? Você entende aqui, olha, algo que eu quero te falar. Nós estamos numa guerra acirrada no mundo do Espírito. E está ficando cada vez pior. Mas tranquilo, o reino de Deus sempre foi vencedor, cara. Maior é aquele que está comigo e contigo do que aquele que está nesse mundo. Para começar, tem 2 anjos contra um demônio que já está derrotado. Mais são os que são da vitória do reino de Deus do que estão na oposição. Mas nós temos que perceber as coisas. E a nossa percepção não será mais natural. Ora, natural é o que o inferno faz. Ele se disfarça como anjo de luz. Ele se disfarça de bonzinho. Ele se disfarça para que as pessoas julguem pelo lado de fora e concluam alguma coisa. Não é interessante isso? E Jesus disse que na identificação de coisas que seriam malignas, ou pessoas que estavam desassociadas dele, de Jesus, né? Ou desalinhadas da verdade, estavam no engano, nós não reconheceríamos só de olhar, eis que vejo um bandido na minha frente, um safado. Não. A Bíblia declara algo que até o próprio Senhor Jesus falou, olha a importância de nós termos verdades espirituais instaladas para as coisas acontecerem. Em Mateus capítulo 7, está escrito que Jesus assim, pelos frutos conhecereis. Uma árvore não cresce aqui agora e está dando fruto no dia seguinte, ou no mesmo momento eu já estou identificando os frutos. Não é assim não, hein? Então aí tem várias coisas de sabedoria que nós temos que lidar. Jesus mesmo disse, não julgue pela aparência. Aparências de necessidade, aparência disso ou daquilo outro, esquece. Aí nós precisamos ser movidos por dentro. Por isso que Deus dá um toque aqui em Samuel, e a importância da pessoa do Espírito Santo e dessa sensibilidade em alta no nosso coração, para nós podermos fluir nesse mundo, no mundo do Espírito, agindo com base numa sensibilidade do céu, e não nessa sensibilidade nossa, magoei, fiquei ofendido, não, nessa não, não é de sentimentos humanos. Então está escrito lá, que ele disse assim, certamente perante o Senhor está aqui ungido, é esse, porém o Senhor imediatamente disse para Samuel, olha o que está escrito aí, não atentes para a sua aparência.
Ele parece ser forte. O cara é bonitão, vou te falar o cavalo do cara. Beleza, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. O que está escrito aqui? Porque Deus rejeitou, não é esse? E aí ele dá a declaração que nós conhecemos, né? Eu estou te falando em cima dessa declaração aqui, gente. Daqui para frente é o que nós precisamos. A nossa garantia, escute isso que eu quero te falar nessa noite. A nossa garantia de sermos bem-sucedidos e caminharmos com Deus para a vitória está aqui. Está aqui agora. E nós temos uma sensibilidade, uma percepção do mundo do Espírito, não no que nós estamos vendo. Eu estava, essa semana, terça-feira, dando aula na escola bíblica. Rapaz, o negócio queimou no meu coração. E eu cheguei, pessoal, vou profetizar agora. Chapou o negócio, como diz o pastor, né? Chapou. Ele fala assim, maluco, aí maluco, chapou o negócio e tal. Pum, bateu no meu coração e falei, ó, a partir de agora, no tempo que nós estamos vivendo da igreja, Deus está puxando todo o tapete dos sentimentos, das coisas humanas, para nós não caminharmos em cima desse tapete. Nós vamos ter que aprender a caminhar com Deus chorando, não chorando, tintindo, não tintindo, com um sentimento que está mais abandonado do que no colo de Deus, com um sentimento que tudo está caindo ao meu redor. Pastor, como vai ser? Eis que vejo para lá, seta que vem de cá, seta que vem de lá, para tirar todo o tapete do sentimento. Para nós andarmos nesse tapete que Deus quer que eu ande. Está escrito, está escrito. Está escrito. É o sentimento que é o tapete que Jesus andou? Diga, está escrito. Acabei de ler aqui com vocês passagens sobre o reino de Deus, a prosperidade do reino. Está escrito. O que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada, mas estou sentindo que o negócio está feio. Mas já senti que o negócio está feio, está todo mundo sentindo. Qual é a diferença nossa? Como igreja, poder vencer nesse tempo, se eu estou sentindo como todo mundo. A crise está aí, mas isso não é novo, o que mais? Está no mundo inteiro. As pessoas estão desesperadas. E aí? Mas tem gente se suicidando direto, mas é assim, gente, estamos no final dos tempos. A igreja não aguentará, ela não avançará debaixo dessa pressão toda de fora. Ela tem que sair dessa panela. Ela tem que ir para o lugar para onde ela foi chamada, ela para uma plataforma de ouvir de Deus, de estar na sensibilidade de Deus. Está todo mundo desesperado, você está tranquilo no coração, porque Ele cuida de você. Não, mas vai faltar, meu Deus, isso vai acontecer, esquece, cara. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Zika, chikungunya, esses bichos, tudo é tudo demônio. É demônio. Tem que mandar para o espaço, mas não tem sensibilidade. A igreja não reconhece que é. Os demônios desceram, gente, para tomar conta. Não é só do Brasil, não, do mundo inteiro. Então eu tenho que reconhecer. Eu não posso ficar olhando. Eu sou mais um, o próximo. Na Zika. Para cima de mim não, manda passar isso, cara. Você está coberto com o sangue do Cordeiro. O anjo da morte passou a meia-noite no Egito e ele olhava lá o sangue na verga das portas lá. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não. Você é propriedade, foi comprado, é corpo de Cristo. Essa desgraça tem que passar longe. Mas somos nós que levantamos essa sensibilidade. E aí está escrito lá então, 1 Samuel 16, no finalzinho do verso 7, porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. É isso que nós precisamos. Ele vai tirar o tapete dos sentimentos, de como o homem olha humanamente, de como ele enxerga, de como ele traduz, de como ele raciocina, ele tira a conclusão. Tudo isso será tirado de todos. E como é que nós vamos andar? Nós vamos andar com a sensibilidade da verdade. Está escrito, então está valendo.
Então a igreja agora vai começar a ver milagre em cima de milagre. Porque se está dizendo que está faltando emprego, você vai ter emprego. Se o pessoal está perdendo emprego, você vai ganhar até mais. E assim vai. Começa a separação. Aquilo que Deus fez lá desde Êxodo. Está aqui a terra do Egito, com as pragas, comendo e destruindo os egípcios, e o povo na terra de Goza, debaixo do cuidado da graça de Deus, a luz estava lá, tudo protegido. As pragas e julgamentos e destruições estavam no mundo, um mundo sem Deus. E todo julgamento que já está acontecendo e aumentará, escuta isso. Não é porque Deus não ama as pessoas. Tanto amor que ele morreu por eles. Mas é um julgamento para a redenção. Porque se Deus não tirar a segurança do mundo, não tirar o dinheiro do mundo, não tirar as coisas, todas as pessoas não se abrem para entregar para Ele. Você entende, gente? Deus não vai cuidar de coisas para o cara ficar ali e descer para o inferno. Ele vai abalar todas as estruturas, tirar toda a segurança do ser humano para ele abrir o coração e receber Jesus. É por isso que agora nós entramos na fase da grande colheita sobre a face da terra. Para ver se o homem fica fragilizado e abre o coração para entregar. Agora imagine, então, Deus está contando comigo e contigo, com a igreja agora do fim dos tempos, e a gente vai ficar abalado igual todo mundo, nós estamos desesperados, então é melhor ele recolher a gente e levar embora. Outro dia eu estava ouvindo um pastor falando algo muito legal. Pastor, meu negócio está doido, e pode acontecer, e aí? E como é que nós vamos comer se não tiver comida? Fica tranquilo. Vai lá dar uma lida na Bíblia. No meio do deserto, 3 milhões de pessoas, não tinha Walmart, não tinha Guanabara com promoção. E Deus miraculosamente, fala miraculosamente, essa é a palavra certa, miraculosamente sustentou. Tomava água da rocha. De dia tinha um toldo para segurar o sol escaldante. À noite tinha uma coluna de fogo para segurar o frio do deserto. A gente olha assim, lê essas coisas, acha que é a historinha da Bíblia, né? Ele cuidou do seu povo, por que ele não vai cuidar de você? Você está vivo porque Ele tem propósito contigo, Ele tem plano. Eu disse para você ser um instrumento para ajudar outros. Esse é o tempo de toda a igreja fazer a obra dele. Não será denominação, nome de igreja, somos nós. Você vai orar para uma pessoa, vai ser curada. Ela vai se despertar, eu quero esse Jesus. Você tem que assumir isso. Mas escuta, para nós vivermos assim, nós precisamos ter essa sensibilidade. E aqui está escrito então, disse lá, se ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, não é isso que está escrito? Porém o Senhor, ele vê o quê? O coração, ele vê o interior. E esse é o tempo do Espírito Santo estar movendo dentro de nós para falar a mim e a você coisas que nós não perceberíamos com os olhos naturais. Nós não perceberíamos, porque aqui ó, com esse ouvido natural, com uma razão, com uma lógica, tem coisas que Deus ele precisa de mim e de você, numa sensibilidade, para nós reconhecermos e vermos além dos olhos. Nós estamos no mundo do Espírito. Ele está transferindo a igreja dele para o mundo do Espírito, para andar aí. É aí que nós vencemos. As armas da nossa milícia não são carnais, não são com base no que eu sinto, que eu vejo. Os 5 sentidos. Assim está o mundo, desesperado, só com os 5 sentidos. As armas da nossa milícia são espirituais em Deus. É diferente, é outra maneira, tem uma maneira de pensar que é da palavra, é do Espírito, tem revelação de Deus no teu coração que ninguém vai enxergar isso, não vai sentir. Mas vem de Deus, diga aleluia. É nosso. Nós só precisamos deixar essa camada de sensibilidade ser ampliada na nossa vida. Isso são as próximas coisas que eu quero te falar, porque eu vou colocar algumas coisas práticas que faz com que eu e você, nós permitamos que essa camada fique fina
de sensibilidade, a gente vai quebrando essa crosta do homem natural, essa crosta do que eu vejo, que eu sinto do ponto de vista natural, das coisas naturais que me assediam e tenta provocar medo e preocupação e ansiedade e tal, e a gente quebrando isso aí e ficando fino na sensibilidade de Deus, para reconhecer e ter entendimento, certeza interior que Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra nós? E, gente, porventura ele não deu todas as coisas, como lá em Romanos, capítulo 8. Olha, medita essa semana, eu vou te dar um dever de casa. Dever de casa. Próxima quinta eu vou cobrar, vou logo perguntando, e aí? Vou ficar com meia dúzia aqui no culto da próxima sexta. Não vou não, o pastor vai perguntar. Romanos capítulo 8, lê todo o Romanos capítulo 8. Lê mais uma vez, 2, 3, pede o Espírito Santo para te falar. Então nós vamos quebrando essa crosta, nós vamos tirando essas camadas que esse mundo, que o inferno provoca sobre a minha vida e a sua, para abafar a sensibilidade de Deus, que já está em nós, o Espírito Santo está em você, está em mim também. Entende? Ele está aqui, ele está querendo se manifestar. Mas a nossa parte é não permitir que uma crosta de coisas humanas venham a sufocar, venham a tirar de mim a sensibilidade de Deus. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Diga aleluia. Você entende ser só um só espírito? É reconhecer o que ele pensa, é reconhecer o que ele fala, é sentir a direção dele. Não está nos meus olhos, não está no, eu estou concluindo, está difícil. Isso aí é fácil, todo mundo conclui que está difícil e que as coisas não funcionam, é fácil, isso é para todo mundo, o mundo também conclui isso. E nós? Você vê, Deus está puxando a igreja para ser diferente, não porque é melhor, gente, nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que ter essa sensibilidade, compaixão e misericórdia, porque as pessoas não conhecem a verdade, não somos melhores. Mas a igreja, ela precisa viver agora de uma maneira diferente, aberta, livre, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, tudo que acontece na minha vida, eu vou respondendo conforme aquilo vai chegando na minha vida. Então eu vou enfrentando crises, situações, eu vou respondendo a elas da minha maneira como eu tento, eu vou lá, ai meu Deus, e tal, é assim e tal. Então eu vou tomando trombada do inferno e vou recebendo, eu vou reagindo. Não, nós temos que dar resposta de dentro. De dentro. A nossa resposta vem de dentro para as situações que nos ameaçam. O mundo está ameaçador e continuará. Sem problemas. Mas você é filho de Deus. Está no reino de Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando nessa noite? É uma resposta para ser dada. Então nós vamos quebrando. Eu vou começar nas quintas-feiras, pelo menos aí mais umas 2 ou 3, mostrando coisas práticas para a gente quebrar isso. Ok? E as coisas são assim mesmo, gente. Eu quero te falar, está escrito lá, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Muito legal. Então tem uma maneira de nós nos comportarmos, de nos posicionarmos, é isso aí, diante de Deus, e Ele vai tirando, é Ele mesmo, até eu vou te falar, graças a Deus, porque a gente não consegue humanamente tirar isso, mas Ele mesmo vai tirando, Ele vai limpando. É como se você estivesse andando com o teu carro com o para-brisa lá todo sujo, você está vendo pouco, né? Ele mesmo vai limpando o para-brisa. Para que a gente então lide com as coisas que nós estamos vivendo do ponto de vista do Espírito. Então alguma coisa acontece, eu vou responder com aquilo que está dentro de mim, não com aquilo que está na minha cabeça. São as diferenças. Essa é a igreja que está sendo tirada desse sistema desse mundo pensar. Desse sistema desse mundo. Vai comigo aqui a 1 João capítulo 5. João, sendo o apóstolo mais velho em idade, ficou até o final para escrever coisas muito preciosas. Ele recebeu muita revelação da divindade, da pessoa de Jesus Cristo.
Ele faz um comentário aqui, óbvio, né? Está escrito lá no capítulo 5, no verso número 19, dizendo: sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? Agora olha para cá, você tem que saber isso por dentro, não é por fora. Por fora o pessoal pode falar, aí, é crente, olha lá, vai para a igreja. Ué, estou nem aí. Só o que as pessoas podem ver da gente é que nós somos um bando de malucos chamado crente. Mas há uma grande diferença quando eu e você sabemos quem nós somos. Eu não sou um crente porque eu tenho uma Bíblia e vou para a igreja e viro um religioso. Você sabe quem você é por dentro? Aquilo que eu estou falando domingo, vem para cá, sobre ser nova criatura. Que obra foi essa que Deus fez? E transformou a nossa vida para sempre. Que fundamento é esse? João sabia muito bem. Nós somos de Deus. Diga, eu sou de Deus. Eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura não pode viver como velha. A velha maneira de pensar, de se posicionar, de ver as coisas, porque é assim o mundo. O mundo está assim, como está escrito aí, nós somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz sepultado. A palavra jaz é sepultado. Aonde? No maligno, não só por natureza, porque não conheceram o Senhor Jesus, mas porque estão num sistema de pensar, de viver meramente natural e humano. É isso. Eu dei uma declaração, que acho que foi domingo aqui, que você já não é mais meramente humano, hein? Pastor, que doideira é essa? Eu sou ET? Não, você não é ET. Mas você não é mais meramente humano. Porque a tua natureza mudou. E agora eu e você temos a natureza de Deus em nós. Veja, a natureza de Deus em nós, ela não está assim, um do lado do outro. Ele aqui, eu aqui. Nós estamos, como diz o outro, junto e misturado. Gostei do aleluia aí. Nós não somos um bando de batata dentro de um saco, nós somos um purê de batata. Pastor, eu sou um purê de batata com Jesus, é isso aí, cara. Agora separa para mim, quem foi a batata aí que ficou para lá ou está para cá? Não sei, virou um negócio só, pois é, separa a batata. Diga, eu sou um purê com Jesus. Aleluia! O que é humano? O que é divino? Não dá para pensar com a cabeça, não. Tem que entender com o coração. Você entende? Nós estamos juntos e misturados com Ele. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna não comigo, com Ele. Que é outro detalhe super importante. Então, essa aí, para terminando aqui, o verso que a gente estava lendo, está escrito que o mundo inteiro está sepultado no sistema natural de viver, sem Deus, sem verdade, vivendo apenas por aquilo que vê, sente, ouve, e reagindo a tudo isso, ficando apavorado e assustado com as coisas que estão acontecendo. Assim está o mundo e vai piorar. Mas a igreja tem que ser diferente, porque ela não está sepultada no maligno, no sistema mais natural de viver. Ela está agora o quê? Em Cristo Jesus, no reino, no sistema de Deus, agir, pensar. Eu vou trazer a parte prática disso, para a gente liberar essa sensibilidade, ok? Para a gente não ficar nessa crosta, sem perceber as coisas. Ainda acontece isso demais. Para terminar, eu quero te falar isso. Ainda acontece isso demais. As pessoas estão vivendo, gente. Estou falando o povo de Deus ainda adormecido de verdades espirituais e sensibilidade de verdades espirituais. Adormecido. Daí Jesus fala assim, a minha igreja, escuta isso aí, hein? Ela precisa estar preparada para a minha vinda. Eu não posso simplesmente, beleza, eu sou de Jesus, estou na igreja, na academia da fé, aleluia. É pouco, cara, tem que estar preparado para a vinda dele. Sabe a questão de preparar? É estar sensível. O exemplo disso profeticamente são os versos
que nós estamos lendo. Quando Simeão, ele andava com Deus. Ele andava tanto com Deus que ele tinha sensibilidade para reconhecer, e o Espírito Santo deu para ele assim, cara, olha, eu vou te falar, é no teu tempo que você conhecerá o Cristo, cara. Eu quero te falar que na sensibilidade de andarmos com Deus, você reconhecerá o tempo que você está vivendo. Vou te falar, essa crosta vai sendo quebrada, e a sensibilidade vai aumentando, você vai reconhecer que não dá tempo de viver como vivia. Você não dá tempo, você vai reconhecer que não pode ficar mais desligado. Você vai dar prioridade ao reino. Você vai ficar focado, que o Espírito Santo vai te botar focado. Aí, você que está me assistindo aí. Focado, cara, vai te botar focado. Pá. E nada mais vai te distrair. Porque nós fomos acordados. E Deus vai quebrando isso aí. Deu para pegar um pouquinho nessa noite? Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.